Boa noite, pessoal. Hoje é dia de live, mais um dia de live aqui na São Digital, com a equipe São Digital. Um grande prazer estar com vocês aqui. Que legal, um prazer estar com vocês novamente, a nossa segunda live. E, além disso, tivemos vários treinamentos também, participando aí com os nossos distribuidores, com os nossos treinamentos, os nossos técnicos, né, instaladores de todo o Brasil, e hoje através de uma live, falando com todos os nossos parceiros e clientes. Então, já quero dar aqui as boas-vindas ao Robson. Fala, Robson, tudo bem? Boa Fala, noite. pessoal. Tudo bem, Cris? Então, como o Cris já apresentou aí, hoje a gente está apresentando para todo mundo aí no nosso canal de YouTube e de Facebook. Então, muito obrigado pela presença de todos e logo mais a gente tem conteúdo aí para todos. Beleza, Robson, muito obrigado. Hoje a gente vai contar também com a presença do Serafim, né? Serafim está aqui com a gente. Boa noite, Serafim. Serafim, habilita seu microfone aí para nós, Serafim. Agora sim, Serafa, tudo liberado. É muita emoção ao vivo, Cris. É muita emoção, é isso aí. Boa noite, Cris. Boa noite, Robson. Boa noite, amigos da Soundistro. Hoje vamos estar aqui, ó, já está a bancada posta aqui para nós. Vamos estar fazendo medições ao vivo, mostrando a lei de Ohm, como funciona na prática, e vários assuntos bem bacanas para a galera. Legal, Serafim, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Para a gente começar aqui com o nosso conteúdo, eu quero saber se todo mundo consegue nos ouvir bem, todo mundo nos ouvindo bem. Dá um ok ali no chatzinho para saber que está todo mundo ouvindo bem, que o áudio está legal. Assim a gente começa essa live sabendo que está tudo em ordem. Vai lá para o chat, pessoal, dá um ok para a gente começar aqui o nosso treinamento. A galera dando ok ali, o áudio está ok. Ok, bacana. Ótimo. O pessoal dizendo que está ok, perfeito. Legal, perfeito. Então, bom, pessoal, deixa eu contar para vocês uma coisa. Nós aqui estamos com um projeto de treinamento SB, e esse treinamento SB, ele vem acontecendo desde o início da pandemia. Aliás, deixa eu até pedir para o Serafim. Serafim, quem sabe tu entra e sai e entra novamente aí com a câmera da bancada, para a gente ver se melhora esse áudio, enquanto eu falo com o pessoal aqui no início da nossa live, para a gente já entrar com os testes e tudo mais. Certo. Está picotando um pouquinho o áudio, o Serafim já vai trabalhar essa questão para nós. Enquanto isso, quero contar para vocês aqui de maneira rápida aqui, o que a Sandvik tem feito nesse período de pandemia. Nós começamos aí um treinamento com as lojas do Brasil todo. Então, a gente, através de uma plataforma fechada, a gente vem passando conteúdos técnicos para os nossos parceiros, e esses conteúdos com o objetivo de melhorar o dia a dia, melhorar o dia a dia do lojista, com técnicas, com formas, com testes, para que o dia a dia do lojista fique mais produtivo, né, tecnicamente falando. E hoje nós vamos fazer aqui o treinamento online, com o objetivo de falar com os consumidores, com os lojistas, nossos parceiros, e mostrar a necessidade elétrica para o projeto. Então, obviamente que isso vai trazer mais consciência para os clientes, né, consumidores, que quando procurarem uma loja, eles vão poder ter já consciência do que vão precisar. Então, essas lojas especializadas, que já estão preparadas para fazer bons projetos, também vão receber consumidores bem instruídos, sabendo o que é necessário para o seu projeto. Então, a noite de hoje vai nessa direção. Robson, o Serafim está entrando aqui agora. Deixa eu liberar aqui. Ok, deixa eu verificar aqui o Serafim. Vamos lá, Serafim está entrando aqui. Em seguida, bom,
Enquanto o Serafim vai ajustando ali o áudio dele, a gente já vai. Eu vou passar aqui para o Robson fazer uma introdução para a gente do que vai ser essa noite, nessa live, no que diz respeito à parte técnica, ótimos conteúdos, correto, Robson? Isso aí, Cris. Então, pessoal, a ideia hoje é a gente apresentar a parte elétrica de um sistema de áudio, né? Ele é composto por alguns equipamentos e a gente vai mostrar isso na teoria aqui para vocês, e o Serafim vai mostrar lá naquela bela bancada dele, na prática, cada um dos testes e o porquê, né, da gente estar explicando isso para vocês. Serafim, fala com a gente aí para ver se a gente está te ouvindo bem. Câmbio! Agora sim, hein? Agora sim. Então, vamos começar, Cris? Vamos lá, vamos começar. Tudo pronto, né? Tudo Bora certo. para o conteúdo. Tá Então, contigo, Robson. Nosso treinamento online hoje é sobre alimentação, onde a gente vai mostrar aqui alguns pontos principais de um sistema de som. Então, a parte elétrica é fundamental para que tenha um bom desempenho. Então, a gente vai mostrar alguns pontos da alimentação elétrica. A gente vai falar sobre baterias, vai mostrar na prática também o porquê, né, de precisar de baterias. A questão de barramentos. Então, é um princípio de condução dessa energia das baterias. A condução de cabos, né? Então, eu tenho a bateria, tenho o barramento, tenho o cabo, e também eu tenho a questão de proteção, que é meus porta-fusíveis e disjuntores. E tudo isso a gente vai mostrar a teoria, né, disso, o porquê de cada equipamento e o porquê de utilizar, e conciliando com a prática lá na bancada do Serafim. Serafim, apresenta pra gente aí a tua bancada e as ferramentas que tu vai utilizar hoje, por favor. Vamos lá, então. Isso aí. Bom, então hoje nós vamos ter aqui um osciloscópio, que ele serve para ver o sinal de saída do amplificador, né? Vamos estar com um voltímetro na entrada do amplificador para ver a tensão dele. Um amperímetro na saída do amplificador, tá aqui o fio da saída dele. E outro amperímetro na entrada do amplificador, na alimentação. Além disso, eu comprei essa ferramenta muito cara aqui, ó, tive que fazer um investimento violento. E nós vamos estar mostrando que ela já chegou com AIDS, como diz a turma. Aí, ó. Fala aí, Robson. Ô, Serafim, além das ferramentas que tu está utilizando aí, tu vai gerar o sinal de áudio através do que aí? Mostra pra gente o que é que tu está gerando sinal de áudio. Temos um gerador de áudio, né? Para medir o THD do amplificador, nós temos essa central aqui da Holland. E, além disso, eu vou estar compartilhando a tela do computador, mostrando o programa para análise de THD, né? Na saída do amplificador. Certo. Mas aqui à esquerda também está utilizando ali resistências, né? Para fazer esse teste. Não vai utilizar alto-falantes, né? Então, aqui nós temos 4, né? Tem 1 ohm, 2 ohms e 1 ohm. Então, nós temos aqui simulando o alto-falante, que nós não podemos fazer barulho também 1h da noite. Certo. Então, a gente está com a bancada aqui do Serafim, ele apresentou as ferramentas aqui para nós, o que ele vai utilizar, e no decorrer do nosso treinamento a gente vai mostrando o que cada um faz de leitura e o porquê, né, que a gente vai mostrar isso. Obrigado aí, Serafim. Vamos dar início aqui no nosso treinamento. Se alguém tiver dúvida, vai perguntando no chat aqui, que o Cris vai nos passando em seguida aí, para a gente solucionar essas dúvidas do pessoal. Certo? Perfeito, Robson. É isso aí. É bom lembrar que os lojistas, nossos parceiros, que já vêm recebendo esse treinamento aí nas últimas semanas, eles vão ver aqui, ter a oportunidade de ver novamente alguns assuntos, mas com o intuito aqui de conscientização do consumidor sobre as necessidades técnicas dos projetos. Então, boa live a todos, ótimo conteúdo. Tá contigo, Robson. Certo, Cris. Então, como eu falei ali, a gente vai falar sobre baterias, barramentos, cabos de condução, porta-fusíveis e disjuntores, né, que é o sistema de proteção. O primeiro passo aqui que a gente vai falar é sobre a bateria. Qual que é a real função da bateria? A bateria é onde tem a potência. Então, através dela, o amplificador vai receber essa energia, vai transformar o sinal de áudio que recebe pelo RCA, amplificar ele para jogar para o meu alto-falante, para o meu driver, enfim, para aquilo que eu estou utilizando na saída dele. Então, o amplificador pega essa energia da bateria, transforma ela
Um bom amplificador aqui, como a gente pode ver, é acima de 80% de eficiência, ou seja, a energia que vem da minha bateria transforma isso em potência, em torno de 80%, um pouco mais, e vai jogar no meu sinal de saída ali, entregando essa energia para o meu alto-falante. Então, a gente vai fazer ensaios hoje com uma carga fixa, como o Serafim mostrou, porém, a gente não vai utilizar alto-falantes, vai utilizar uma frequência fixa para ficar mais fácil de fazer essa medição e, inclusive, mostrar na prática, né, como ficou essa eficiência com o nosso amplificador. Então, aqui a gente tem um exemplo de sinal de áudio de uma frequência pura, uma música envolvida por várias frequências, então imaginem que eu teria várias ondas dessas medindo através do meu osciloscópio. Então, o primeiro deles ali é a unidade principal, onde eu tenho meu CD player entregando esse sinal com baixa intensidade. Vocês podem ver que o sinal está bem baixinho, a amplitude dele está bem baixa. O amplificador ele deve receber esse sinal de áudio, pegar a energia da bateria e amplificar ele. Então, eu teria que ter uma tensão de saída ali maior do que está entrando no meu RCA. Então, aqui eu tenho um exemplo de sinal amplificado, em termos de metade de potência, e aqui um sinal muito maior, com potência máxima. O amplificador ele foi projetado, né, para amplificar o sinal. Então, o sinal que entra através do RCA, ele deve só ser amplificado, não modificado. Então, quanto melhor o amplificador, melhor vai ser a minha fidelidade com o áudio. Então, o Serafim vai mostrar no THD lá, que é um medidor, né, que vai mostrar essa eficiência de sinal de entrada em relação à saída, o quão fiel o amplificador consegue entregar esse sinal sem danificar o sinal de áudio de entrada, né? Serafim, você consegue mostrar para nós aí esse exemplo aqui de sinal na tua tela aí do teu computador? Sim, Rob. Por favor, então, mostra para a gente aí, então, num sinal mais baixo, num sinal médio, num sinal mais alto aí de potência, a tela do teu computador para o pessoal entender que você está gerando o sinal através daquele equipamento branco, que é o gerador de sinais, e em seguida você está medindo a saída do amplificador, que vai mostrar na tela ali, que é o sinal que você está amplificando o sinal de entrada, certo? Correto. Chegou a tela aí, não? Ainda não. Agora sim. Agora a gente está vendo. Se tu puderes mostrar rapidinho aí o que é cada campo aí que tu vai mostrar. Sim. Então, aqui, a parte superior, né, onde está passando o mouse, é a senoide. Está mostrando a frequência de 100 Hz, nós estamos usando aqui, ó. Aqui do lado está medindo o THD, e esse quadro é a tensão, né? Então, como você falou lá, a amplitude menor, certo. Depois uma amplitude um pouco maior, né? E então a amplitude na potência do amplificador. Certo. Então, só para o pessoal entender ali, chegou a 54,9 volts, né? Depois a gente vai explicar o que significa essa tensão na prática ali com a bancada de Serafim, mas se o amplificador chegasse em potência máxima e começasse a danificar o sinal, que é quando ele chega no clipe, ali naquele THD onde está no canto, ia começar a passar de 1%, né, Serafim? E aquele Exato. Meu sinal bonitinho ali, que está redondinho, que a gente está conseguindo ver, ia começar a ficar quadrado nos extremos, né? Ele ia começar a enquadrar o sinal, que é o clipping, chegando em potência máxima, onde eu começo a sujar o meu sinal de áudio, e isso é ruim para o alto-falante, e eu vou danificar ainda os alto-falantes, não é o ideal na utilização do sistema. Então, aqui eu tenho uma onda limpa, entregando ali a potência plena do amplificador, correto? Correto. Já a gente mostra, então, aí, Serafim, a potência do amplificador, né, em alguns testes que a gente vai fazer de ensaio. Sim. Consegue compartilhar minha tela novamente, Cris? Então, aqui a gente pôde ver que o Serafim mostrou na prática a questão da amplitude do sinal, onde ele mostrou em torno de 12 volts, depois mostrou 36, e em seguida mostrou potência máxima com um sinal maior, porém, o sinal estava exatamente igual, não foi modificado, ele não alterou o formato de onda, ele ficou igual, com amplitude maior, em plena potência. Baterias, então, pessoal. Questão de baterias, algo bem importante, tá? A gente tem alguns tipos de baterias no mercado. Tem a chumbo ácido, tem a bateria estacionária e a bateria AGM. Essas são as mais comuns que a gente vê no som automotivo. Então, aqui eu tenho um exemplo de bateria
comum, né, chumbo ácido, que ela foi desenvolvida para o arranque do veículo. Então, ela foi feita para entregar a partir de uma corrente super alta de início, o veículo ligar e em seguida receber energia do alternador e começar a carregar novamente. Ela não foi feita para receber uma descarga profunda, né, por um longo período de tempo e sofrer essa recarga novamente. Ela começa a estragar, né, vai degradando com o tempo, porque eu estou utilizando ela de forma errada e a vida útil dela diminui bastante e eu acabo danificando a bateria num tempo bem menor do que ela foi projetada. Tem a bateria estacionária, que a gente tem um exemplo de uma outra bateria, neste caso aqui uma Moura. Lembrando, pessoal, a gente não está fazendo propaganda de marcas, a gente pegou apenas algumas imagens para mostrar as diferenças de baterias. Então, a bateria estacionária ela foi projetada para receber um consumo constante por um longo período de tempo. Então, eu consigo entregar uma corrente contínua por um longo período de tempo, descarregá-la quase que completamente, recarregá-la novamente sem danificar muito a vida útil dela. Ela foi projetada para isso. Porém, a particularidade dela é que ela não foi desenvolvida para trabalhar no calor. Então, acima de 25 graus, eu começo a diminuir a vida útil dela. Então, dentro de um carro que fica no sol o dia todo, eu acabo danificando a vida útil da minha bateria. Então, ela seria para durar, sei lá, 3, 4 anos. Em um ano, eu posso acabar danificando essa bateria. E, além disso, ela não foi desenvolvida para receber impactos. Então, dentro do veículo, a gente sabe que o veículo vai andar, vai passar em buracos, ondulações, até mesmo o sistema de som faz o veículo vibrar, eu acabo prejudicando a vida útil da minha bateria. E aqui a gente tem um exemplo de bateria AGM, que é os dois mundos, né? Que ela é uma bateria que entrega uma alta corrente, ela consegue entregar uma energia muito, muito rápido por um longo período de tempo também, igual à estacionária, consigo descarregar ela quase que completamente, recarregá-la muito rápido, sem danificar muito a vida útil dela. Então, essa aqui é o sonho de bateria de todo amante de som automotivo, né? Onde eu vou ter um longo período de utilização do meu sistema. Na hora que eu descarregar minha bateria, eu não vou diminuir muito a vida útil dela. Ela tem ciclos, né? Mas ela foi projetada para isso. E eu ainda consigo recarregá-la sem danificar e entregar a potência necessária do meu sistema. Então, aqui eu tenho 3 tipos de baterias. O Serafim hoje lá, ele está com uma bateria de chumbo ácido, uma bateria comum, projetada para o arranque do veículo, mas ele vai mostrar lá, utilizando o amplificador também, porque pode-se utilizar essa bateria no sistema de som automotivo. Quantidade de baterias para um sistema, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de quanto de bateria eu preciso para alimentar o meu sistema. O Serafim está com uma bateria apenas lá, uma bateria... Me recorda, Serafim, qual é a corrente dessa bateria que tu tem aí? 60. 60 amperes. Então, o Serafim, nesse exemplo aqui que a gente tem, ó, 3.000 watts, ele está com um amplificador de 3.000 watts, onde o recomendado mínimo, né, para utilizar seria dividir a potência RMS do meu sistema, somar elas, no caso ali, esse exemplo é 3.000 watts, divido por 20, eu teria que ter uma corrente mínima de 150 amperes. O Serafim está com 60 amperes. A gente vai ver na prática o que acontece se eu utilizar uma bateria de 60 amperes, tentando entregar os 3.000 watts no meu sistema. Robson. Oi. Deixa eu aproveitar que você falou dos tipos de baterias. Tem uma pergunta aqui interessante que seria legal de fazer a resposta. Entendi. Se caso for um sistema de som de residencial, né, a estacionária deveria ficar na sombra? Bom, a particularidade da bateria estacionária é não aquecer, né? Ela não pode aquecer, que diminui a vida útil dela, e também não pode sofrer impacto. Então, se você utilizar ela num local onde ela não vai aquecer, não vai passar de 25 graus, e também não vai receber impacto, pode utilizar sem problema nenhum no som automotivo, numa residência, no caso, para alimentar o sistema. Certo, Cris? Show de bola. Muito obrigado, Robson. Certo. Então, potência do amplificador dividido por 10, isso é para uso de competição. Então, se eu quiser utilizar o meu sistema para competição, eu deveria dividir aquele 3.000 watts por 10, onde eu teria 300 amperes para alimentar esse meu sistema. A gente também vai mostrar isso logo em seguida na bancada do Serafim. E o cálculo sobre o projeto de vários amplificadores, aqui eu tenho exemplo somando a potência deles, né? 3.000 watts, 1.200 com 800, tenho 5.000 watts de potência, eu precisaria ter pelo menos 250 amperes de bateria para alimentar ele.
Serafim, tu conseguiria mostrar aí para nós, nesse exemplo aqui que a gente tem, de necessidade de 150 amperes só com a bateria de 60 amperes para tentar, né, entregar esses 3.000 watts? Posso fazer, já está instalado no barramento, né, Robson? Bom, então vamos fazer... Tu quer passar para bater? Não, vamos fazer o contrário, então, ó. Ali a gente tem um exemplo que é o ideal, né, para a questão de competição, entregando 300 amperes, dividindo por 10 para entregar os 3.000 watts. Faz esse teste para nós aí, mostra o amplificador entregando os 3.000 watts, que a gente vai mostrar como enxergar essa potência, né, através dessas ferramentas, e mostrar esse consumo. Sim. Em seguida, tu altera e coloca na bateria para a gente mostrar a questão da alimentação através de bateria, quando não atinge o recomendado, que é para atingir a potência máxima do amplificador. Pode ser? Pode. Facilitou agora, né? Serafim, tem uma pergunta aqui bem legal, que tu gosta de responder essa pergunta. Olha essa pergunta que legal. Tu gosta de responder essa pergunta aí, é igual dinheiro, né? Bateria? Bateria, pode anotar aí, bateria é igual dinheiro, quanto mais, melhor. Estou falando do sistema de 12 volts, né? Não vai pegar um carro HV e botar 60 baterias em série, que aí dá um PO bonito. Mas no 12 volts pode subir a corrente sem medo. Legal, Serafa. Tá no jeito aí, Serafim? Aqui nós já nasceu no jeito, Rod. Só para o pessoal ficar sabendo, normalmente não pego leve contigo, né? Eu mudo totalmente o que tu tem ligado aí do nada, e tu tem que se virar e mudar rápido, né? Ultimamente tu tá bem rápido. Sim. E hoje eu te dei até uma colher de chá aí que tu me disse que estava montado assim, até deixei tu alterar a ordem dos testes aí para a gente poder mostrar pro pessoal. Isso, tu já me ajudou bastante. Então, Robson, esse amperímetro Fluke está na entrada do 12 volts, né? Ele está medindo a corrente aqui, ó. Deixa eu tirar a mão da frente ali, ó. Ele está medindo a corrente da entrada do amplificador. Certo. Esse Mastec aqui está na saída do amplificador, tá? Indo lá para as resistências. O osciloscópio está me dando a tensão. Depois eu vou compartilhar a tela através da interface, né? E esse amperímetro está medindo a tensão na entrada, que a gente vai mostrar a queda que acontece do barramento para o amplificador. Eu estou pegando aqui no amplificador. Perfeito. Então a gente já vai estar calculando essa queda. Vamos estar trabalhando na casa de 12,7, que é a tensão nominal, né? Certo. E vamos ver a potência que o amplificador entrega para nós. É isso aí, Robson? Isso aí mesmo. Só normalmente se liga o amplificador para fazer isso, Serafim. Dá uma diferença quando o amplificador está ligado. Eu percebi isso aí. Tu fala assim, Robson? Isso, assim daí tu consegue medir. Não é só soltar agora o... Agora já dá para medir agora? Agora dá. Então tá bom. Vamos lá. Então, tivemos na entrada, Robson, 275,1 ampere. Certo, tô anotando aqui. Tá conseguindo ler aí, não? Tá um pouco ruim, mas eu confio no que tu tá me falando. Tá, eu vou tirar ele ali do barramento e vou tentar aproximar da câmera aqui. Perfeito, agora deu para ver. Legal. Tivemos 54,9 ampere na saída. Esse está conseguindo ler? Sim, esse sim. Beleza. 12,74 na entrada. Certo. E 54,9 volts na saída do amplificador. Certo. Então eu vou fazer um cálculo rápido aqui para a gente ver o quanto de potência tu extraiu do amplificador, só para a gente passar para o pessoal, que o recomendado, né, seria utilizar 300 amperes, tu entregou ali 275 amperes a 12,7, vamos ver quanto de potência deu na saída. Então, potência, né, para eu saber o quanto de potência eu tenho na saída, eu multiplico a minha tensão de saída, que foi 54,9, vezes a minha corrente de saída, que está nessa ferramenta verde aí, que tem o alicate amperímetro, 54,9. Então, eu entreguei nesse amplificador, nesse teste agora aí, 3.014 watts. Então, para a gente entregar
3.000 watts na saída do meu amplificador, eu precisei ali ter uma corrente inicial de 275 amperes. E o consumo, né, a potência que teve de entrada, eu calculo da mesma forma, 275,1 vezes 12,74, onde eu tenho 3.504 watts de potência na entrada do amplificador. Lembrando que eu falei ali sobre a questão de eficiência, né, onde um bom amplificador entrega mais de 80% de eficiência, um amplificador classe D. Então, eu pego a minha potência de saída, 3.014, divido ela pela minha potência de entrada, 3.504, e eu tenho, nesse caso aí, 86% de eficiência. Então, do 100% de eficiência, de potência que entrou no amplificador, 86% ele jogou na saída lá no meu alto-falante, no meu driver, no meu médio, no que eu estiver utilizando. Então, tá um pouquinho acima ali dos 80%. Certo? Quer mostrar a senoide na saída, Rob? E o THD? Mostra aí como é que ficou a senoide na saída. Compartilha a tua tela, que fica mais fácil da gente ver. Serafim, só que já que tu quer mostrar a senoide, eu tenho um desafio. Faz um amplificador dar um pouco mais de 3.000 watts, né? E aí mostra a senoide. Aí você que é o gerente comercial, que você fala até onde é que eu vou. Eu estou aqui só obedecendo ordem. Manda aí, vamos lá. Então, vamos lá, vou soltar agora a mesma tensão, né? Ó, 54,9. Conseguiu pegar aí? Sim. Ó, vou soltar novamente. Deu para ver ali no THD 0.2, Serafim, isso? Ele parece que ele é meio brabo, né? Mas pela senoide, tu vê que eu acho que nem é 0,2, né? Sim. Olha a senoide dele aí, ó. Ô, Serafim, vamos ver a senoide aí com 56 volts, um pouco mais de 56, 57. 56. Não, tô subindo, tá? 59. É para parar já ou não? Jesus, quanto é que dá 59? 60 volts. Então, a gente teve 60 volts na saída do amplificador e a senoide ainda, pelo que a gente conseguiu acompanhar, estava perfeita. Ou seja, ainda não chegou no máximo de potência que esse amplificador consegue entregar de acordo com a alimentação de entrada, né? Mostra aqui, Cris, ó, dá um zoom aqui. Faz favor para nós. Vamos lá, aqui. Então, a gente tem ali 60,74 vezes, foi 60 volts na saída, é isso? 60, quase 61 na saída, Robson. Vou botar 60, tá? Arredondar para baixo. Tá. Deu 3.644 watts, tá? Ou seja, se o amplificador tem energia na entrada ali, o nosso amplificador, a gente conseguiu extrair um pouco mais da potência que ele deveria entregar, que é os 3.000 watts. Só para o pessoal ver ali a entrada, Serafim, quanto de corrente deu de entrada ali? 12,59 volts. Certo. Vamos ver. Só um pouquinho aí. Voltou? Voltou. Tá. 12,59. Certo. E 349 amperes. Perfeito. Então a gente viu que ele tinha energia. Já vou passando para a bateria, Robson? Pode ir passando para a bateria, porque agora a gente conseguiu ver aqui que o amplificador entregou os 3.000 watts, né? Porque ele tinha energia para isso. Ele conseguiu entregar essa potência porque tinha energia suficiente na alimentação. Agora a gente vai mostrar utilizando, né, uma bateria de 60 amperes que o Serafim tem lá, que não é o recomendado para entregar essa potência. Vocês lembram que eu brinquei que peguei leve com o Serafim antes, né? Mas olha como ele é rápido ali para mudar o negócio dos testes. Quando não se machuca é rápido, não. Sim. Bom, a gente tem uma pergunta aqui. Como chegar nesse cálculo genérico de dividir por 20? Serafim, gostaria que tu respondesse essa pergunta aí pro
estocar som e acessórios. Então, nós fizemos muito teste de campo com a nossa linha de amplificadores. Isso aí não está escrito em teoria alguma, em livro de física nenhum. Mas a gente viu que a nossa linha de amplificador, em regime musical, né, um programa musical, se você pegar, somar todos os amplificadores, a potência de todos os amplificadores, e dividir por 20, musicalmente falando, você consegue extrair o máximo de rendimento do seu amplificador. Quando for para tipo um RTA, um Malaberta meio estendido, o pessoal de Minas lá, o Gentil, nosso amigão aí que está acompanhando a gente, aí tu já divide por 10, né? Pega a potência do teu amplificador, eu vou dar uma brincada no RTA, divide por 10. Isso, como eu falei, né? Nós, em teste de campos, vimos que a nossa linha de amplificadores trabalha bacaninha dividindo por 20. Mas lembrando, né, Serafim, que nem na outra pergunta ali, tu comentou que bateria é que nem dinheiro, né? Quanto mais, melhor. Então, isso ali é o mínimo, né? Dividir por 20 isso é o mínimo e para mais. O projeto ficar viável, né? Agora, mas por que aquele carro toca muito mais do que o meu? Pode olhar que ele tem mais bateria que o teu carro. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Boa noite. Do Bruno Oliveira. E se for uso automotivo, posso usar apenas fonte usando essa conta de divisão ou por 20 ou por 10? Então, Bruno, para utilizar a fonte é um pouquinho diferente. O porquê disso? A gente vai conseguir mostrar aqui na prática agora com o Serafim, mas antes disso eu já vou adiantar. A bateria, ela possui uma corrente de pico e ela consegue entregar muito mais do que a corrente nominal dela. Por exemplo, essa bateria de 60 amperes, a gente vai ver na prática, ela não vai entregar somente 60 amperes. Já uma fonte, ela não foi projetada para entregar mais que isso. Então, uma fonte de 60 amperes entregaria os 60 amperes e limitaria essa energia, né, essa corrente, e a tensão diminuiria. Então, na hora de eu utilizar para alimentar somente com fontes, eu devo dividir isso por 10, para assim eu ter essa energia suficiente da minha fonte e entregar essa energia na saída do amplificador quando necessário. Na hora que ele precisar entregar a potência máxima, né, porque a música tem variações, vai ter energia suficiente para alimentar ele e entregar essa potência. Em seguida, a gente até comenta, o Serafim não está utilizando baterias lá, ele tem fontes. Então, ele tem realmente a capacidade de fonte para alimentar o sistema de 3.000 watts. Se ele fosse utilizar 150 amperes, uma fonte de 150 amperes, ele não iria conseguir tirar aqueles 3.600 watts na saída do amplificador. Tá pronto já, Serafim? Tá pronto aqui, Robson. Tá ficando ligeiro mesmo, hein? Deixa eu botar o acessório que eu comprei aqui, ó, para conseguir ler o ampere. Aí, ó, agora ficou bom. Serviu, viu? Então, agora... Oi. Então, vamos lá, ó. Temos aqui o amperímetro, né? Ó, tá pegando o negativo da bateria vindo direto pro amplificador, ó. Certo. Não tá passando por fonte, tá? O positivo da bateria saindo direto dela, entrando no amplificador. Aqui o voltímetro, meio escondidinho no meio dos fios, mas tá ali, ó, 12,56. Deixa eu ver se ele passa para lá. Aí, ó. Aí, foi, menino. O amperímetro na entrada e o amperímetro na saída. É isso aí, Robson? Isso aí. Então, agora tu vai tentar extrair quase que o máximo de potência possível dessa bateria, né? Vai mostrar a tensão que ela vai chegar, a corrente que ela vai entregar, e vai ver o quanto de potência vai ter na saída do amplificador, que ele vai absorver dessa bateria, né? Lembrando que isso é menos da metade do que a gente recomenda para utilizar para alimentar ele. Exatamente. Ô, Robson, então vamos lá, ó. 42 amperes. Tu vai ter que travar o teu alicate ali. Ele muda. Quando trava o alicate, ele mede diferente. É isso aí mesmo. Então vamos lá. Eita. Olha lá, Robson. 44 amperes. O amplificador já beliscou o clipe e nós tivemos 9,98 volts na entrada com 230,6 amperes na saída. Na entrada. Desculpa, na entrada 12 volts.
Tá, então foi 44,3, isso? Isso. 44,3 vezes 44,3, porque tu está utilizando aí uma resistência de 1 ohm, então a tensão e a corrente são iguais. Não precisa mostrar o teu notebook de novo. Eu tenho 1.962 watts na saída do meu amplificador. Então, com uma bateria de 60 amperes, a gente conseguiu extrair 1.962 watts e ela entregou 230 amperes. Pessoal, a gente mostrou esse teste aqui para conscientizar que precisa de bateria no sistema. Jamais utilizem dessa forma, tá? Porque a bateria não foi projetada para isso. Utilizar ela dessa forma aí, eu acabo danificando a mesma, porque a tensão está chegando muito baixo ali do limite dela. Ela está entregando 230 amperes. E lembrando, né, que eu falei, a fonte jamais vai entregar essa corrente. Na hora que chegasse em 60 amperes, ela ia limitar e o amplificador ia entregar uma potência muito menor na saída. Então, o ideal seria utilizar fonte e bateria para alimentar uma caixa Bob, por exemplo, ou então alimentar somente com fontes, utilizando, né, a divisão por 10. Certo. Qual é o próximo teste agora, Robson? Eu já vou adiantando aqui. É bem importante a gente lembrar o pessoal que dentro de uma loja de som, muitas vezes o consumidor ele não tem a oportunidade de ouvir um som bem abastecido de bateria, com o mesmo amplificador, o mesmo alto-falante, e do outro lado, o mesmo som, né? Só que com menos bateria, ou menos cabeamento, ou com uma instalação inadequada. Se houvesse essa possibilidade comparativa, a diferença é enorme. Um consumidor, com certeza, ouviria a diferença facilmente, né? Então, o intuito dessa live é mostrar na prática o quão faz diferença um projeto bem alimentado com bateria. Obviamente que, com isso, o instalador ele vai conseguir fazer uma entrega do projeto muito mais apropriada, porque está bem alimentado, até porque a potência do sistema está na bateria. Quem fornece a energia para todo o projeto é a bateria. O amplificador, ele usa toda essa potência para poder amplificar o sinal de áudio. E a eficiência do nosso amplificador costuma ser aí de 83%, 84%, temos produtos aqui de até 94% de eficiência. Desperdiça quase nada de energia, né, em calor, em dissipação, e consegue ampliar o sinal. Então, um projeto bem alimentado com bateria vai entregar um resultado muito melhor. Esse foi o intuito da live falando de baterias, e a gente ainda vai falar de cabeamentos, barramentos e tudo mais, para mostrar a importância para o consumidor final em investir em bateria e também para o lojista a importância de oferecer a quantidade de baterias ideal para o projeto, porque isso vai impactar diretamente no resultado final do sistema de áudio, né? Exatamente. Ô, Cris, até o interesse, né, não é ensinar o consumidor final a instalar, mas sim a ele ouvir o instalador, que são os nossos parceiros, né, que quando o sistema está bem alimentado, o amplificador entrega até mais do que ele promete. Então, às vezes, falta essa comunicação entre o consumidor e o lojista, né? Ah, ele quer me encher de bateria aqui para ganhar um dinheiro a mais, por o markup dele ser um pouquinho maior. Não, a gente mostrou na prática que pode confiar no lojista lá, que um sistema bem alimentado, o amplificador entrega até mais do que ele está prometendo para você lá. É isso aí. Perfeito. Vamos lá, vamos seguindo aqui, que tem bastante coisa para a gente tratar. Já te falo o que tu vai testar, Serafim. Tu tá bem rápido hoje, fica tranquilo, não precisa mudar agora a tua bancada. Barramento, então, pessoal. A gente viu ali que a bateria é importante, né? Então, eu ter a alimentação ideal de baterias, né? Sabendo dimensionar meu projeto, eu vou ter a energia lá na minha bateria. Mas eu tenho agora alguns pontos até chegar no meu amplificador. Então, o barramento, onde eu tenho mais de uma bateria, é interessante utilizar. Vocês viram lá que o Serafim tem um barramento onde ele unifica toda a energia do sistema dele e liga para alimentar o amplificador dele, né? Que no caso ali é o 3000. Então aqui eu tenho um exemplo que é bem simples de se fazer, onde eu tenho 3 baterias, tá? São 3 baterias, por exemplo, de 100 amperes nesse caso aí. Eu tenho 2 barramentos, um positivo, um negativo.
aonde cada bateria está chegando com um cabo do mesmo comprimento até esse barramento, e desse barramento, as 3 baterias estão chegando energia por igual, eu vou alimentar o meu amplificador. Então, essa é a forma ideal de se utilizar. Na hora de montar um projeto complexo, um projeto grande, o detalhe é o que faz a diferença. Então, utilizar um barramento no sistema é muito importante, porque eu tenho o máximo de rendimento possível das minhas baterias chegando na entrada do meu amplificador. Então, é interessante utilizar. Serafim, tu mostra para nós aí o teu barramento, eu acho que talvez o pessoal não prestou atenção. Mostra para a gente aí o que está utilizando de barramento aí, que cada disjuntor representa uma fonte que está utilizando, então tu está unificando tudo num único ponto aí para alimentar os amplificadores, só para o pessoal visualizar o que é esse barramento ou bloco distribuidor, né? Como pode utilizar. Libera a imagem aí, Cris. Ó. Então aqui nós temos um barramento para o 12 volts, que está pegando direto da saída do disjuntor, né? Disjuntores de 100 ampere. E aqui a gente consegue alimentar até 4 amplificadores para teste simultâneo. Aqui embaixo nós temos 12 fontes de 400 amperes, trifásica. E a tensão dela é ajustável de 8 a 18 volts. Então, a função desse barramento é chegar à mesma corrente nesse ponto aqui de todas as fontes, né? Estaria simulando a bateria do carro lá. Perfeito, obrigado, Serafim. Isso aí, Robson. Isso aí mesmo. Robson, Oi. Tem uma pergunta aqui bem interessante, perguntando aqui ainda sobre bateria. O pessoal tem bastante dúvida em relação à bateria. Vou colocar aí para ti. Gostaria de saber qual a melhor opção de bateria para alimentar um sistema 12 volts, exemplo, uma bateria de 120 amperes ou 2 de 60 amperes. Então, Hugo, nos nossos treinamentos aqui a gente fez alguns ensaios já, mostrando essa questão de utilizar uma bateria de capacidade maior ou então 2 de capacidade menor, e através dos nossos ensaios a gente conseguiu ver que, porque a bateria tem um CCA, né, uma corrente de pico, 2 baterias menores somadas com a mesma capacidade, uma maior, a gente conseguiu um resultado melhor do que utilizando uma bateria só de maior capacidade. Então, respondendo a tua pergunta, na minha opinião, e por os ensaios que a gente fez aqui, 2 baterias de 60 amperes seria o ideal para alimentar, em vez de uma bateria de 120 amperes. Tem muito a ver com o CCA da bateria, né, Robson? Que vai ter a soma do CCA, né? Que é bem importante. Isso. A bateria ela tem uma corrente de pico, né? O Serafim até pode mostrar depois para nós uma ferramenta que ele tem ali, aonde ele consegue medir esse pico que essa bateria consegue entregar. E uma bateria de 60 amperes tem em média de 350, 400 amperes de CCA. Já uma bateria de 100 amperes tem em torno de 60. Então, a soma de 2 de 60 amperes, ou de 50 amperes, dependendo do projeto, eu vou ter um CCA maior do que apenas uma bateria. E, além disso, eu consigo colocar mais cabos para alimentar direto no barramento, entregando mais energia para o meu amplificador. O Serafim já está com a ferramenta em mãos ali, vai colocar na bateria, nessa bateria de 60 amperes, que a gente utilizou agora há pouco no teste, vai ligar o equipamento dele, onde ele vai mostrar o quanto de CCA tem essa bateria. Eu falei em torno de 350 a 400 amperes, mas isso varia, né, de acordo com cada bateria, cada construção, cada fabricante consegue entregar mais ou menos esse resultado. Não dá para enxergar direito, Serafim, tu vai ter que nos falar aí. Essa bicha aqui tá dando 597. Então tá um pouquinho mais do que eu falei. Mas, né, Robson, a gente sabe que nós estamos medindo HCA, né? O CCA é menos 18 graus. Isso, um teste de CCA ele é menos 18 graus e é por 30 segundos, é um teste um pouco diferente. Mas essa ferramenta consegue simular que seria basicamente o arranque do carro, quanto ela conseguiria entregar de pico, né, de corrente máxima, quando tivesse um consumo alto. Robson, tem muitas perguntas aqui dizendo se é possível substituir a bateria com fonte. Então, se o consumo ideal para um amplificador é 300 amperes, é possível colocar 150 amperes em bateria e mais 150 em fonte? No caso, seria intercalando, né? Exato. Bom, quando a gente recomenda utilizar
por exemplo, um 3.150 amperes de bateria, né, que ela consegue entregar uma corrente mais alta, e eu dividir, nesse caso aí, 75 amperes por fonte, 75 amperes por bateria, eu não vou conseguir suprir essa minha alimentação. Por quê? Lembra que eu comentei que a bateria consegue entregar uma corrente maior? Então, essa bateria de 75 amperes, ela não vai ser o suficiente para entregar essa minha corrente maior em determinados momentos, e minha fonte vai se limitar em 75 amperes. Então, o ideal seria utilizar pelo menos ali uns 120 amperes, 100 amperes de bateria e mais uma fonte de 75. Neste exemplo, no caso. Se for utilizar somente fonte, recomendo utilizar ali a divisão por 10 e utilizar 300 amperes no caso de um 3.000. Certo, Cris? Perfeito. Vamos seguir aqui. Então, aqui no barramento, se alguém tiver alguma dúvida, vai perguntando aí que a gente vai respondendo em seguida. Então, o barramento ele é muito importante para canalizar toda a minha energia que chega, né, das baterias para o amplificador. Mas a gente sabe, né, que além da entrada, a gente tem a saída. A gente ainda não falou sobre a saída. Mas na saída, o comportamento é o mesmo. Quando eu tenho um projeto de alta potência, onde eu tenho 4 alto-falantes, 8 alto-falantes, dependendo do projeto 16 ou até mais, a gente busca o máximo de eficiência e rendimento no sistema. Como que a gente consegue isso na ligação? Quando eu tenho um monte de alto-falantes conectados, 4, 8, e eu não sigo essa regrinha de utilizar o barramento, aonde eu vou ter a minha energia chegando do amplificador num ponto e eu vou distribuir para cada alto-falante com um cabo para cada um deles do mesmo tamanho. Se eu não fizer nesse formato e eu tiver diferença de distância de cabos, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho na prática, na bancada do Serafim, eu vou ter uma diferença de potência chegando em cada um deles, por mínima que seja, eu posso, num grande montante, né, ter uma perda de rendimento, que não é o propósito de montar um som de alta potência, né? Então, aí no primeiro alto-falante, eu ia estar, se eu utilizasse, né, não utilizasse barramento, utilizasse um fio só, saindo direto do amplificador e puxando para ligar para o próximo. Aqui no sul a gente chama de varalzinho, né, interligando eles. O primeiro alto-falante ele ia receber a tensão maior. Ali, como a gente viu que o Serafim mostrou, os 60 volts. No segundo já ia ser um pouco menos, no terceiro menos, lá no quarto já ia ter em torno de 55 volts, dependendo da bitola do meu cabo. Então, Serafim, já que eu disse que decidi te pedir para te fazer um teste, me mostra aí algum teste na saída do amplificador, coloca um cabo de bitola baixa aí, 2,5, 1,5, e mostra a diferença de tensão que tu tem de um ponto ao outro, depois tu troca esse cabo com um de bitola maior, para a gente ver essa diferença e tentar simular ali essa questão de utilizar, né, um fio de bitola inferior e não utilizar todos no mesmo ponto. Levo para o barramento? Seria interessante, se tu conseguir fazer rápido. Tá, sim, tranquilo. Bom, enquanto Robson, eu esqueci o nome agora do nosso amigo ali, perguntou por que eu botei o amperímetro no negativo. O que acontece? A corrente contínua ela tem um sentido, né? Sim. Então, eu colocando ela aqui, ó, o meu amperímetro vai marcar a máxima corrente. Se eu colocasse no positivo, ele ia estar marcando a mínima. De repente, ia até dar um erro na tela, não ia marcar nada. É só para tirar essa dúvida dele aí que ele perguntou ali no chat. Daí tu teria que virar o alicate em amperímetro e não ia mostrar a tela para nós. Em vez de estar assim, eu teria que botar ele assim, mas ele ia ficar de costa, né? Daí não ia dar certo. Aí não, até dá para ver, mas eu ia ter que estar virando ele. Mas complementando essa informação, Serafim, a energia, né, na bateria, ela passa do negativo para o positivo. E muita gente acha que é do positivo, né? Então, a corrente parte, teoricamente, ali pelo negativo. Não é pelo positivo. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Anderson Marcelo. Uma fonte pode baixar a corrente e não baixar a tensão? Porque a maioria das pessoas só possui um multímetro e não pode medir a corrente. Então, Anderson, vamos imaginar aqui que tu está pensando em carregar a bateria, tá? Então, na hora que você colocar a tua fonte 14,4 volts na tua bateria descarregada, ela vai absorver uma corrente até carregar. Conforme ela for carregando e subindo essa tensão, né, porque a bateria tem uma resistência interna, ela vai começar a baixar essa corrente.
Se a tua fonte for regulada, por exemplo, não vai passar de 14,4 volts, vai ficar estabilizada ali, ela vai diminuindo sim a corrente até a tua bateria estar carregada. Então, uma fonte pode baixar a corrente, não baixar a tensão? Pode, porque o consumo dela não é o suficiente para baixar a tensão. Agora, se eu tentar extrair mais do que a corrente nominal dela, a tensão dela vai diminuir. Por exemplo, se a minha fonte é 150 amperes e eu tentar extrair mais que isso, a minha tensão da minha fonte vai diminuir sim, porque ela vai limitar essa corrente e não vai conseguir entregar mais potência. Enquanto o Serafim prepara, Robson, vai respondendo aí, ó. Vamos lá. O quanto é confiável a indicação do CCA em uma bateria? Por exemplo, ontem vi pessoalmente uma bateria de 60 amperes que indica CCA de 420 dar 515 de CCA. Pessoal, respondendo aqui essa pergunta do Edson, acredito eu que o nome dele é Edson, né? O que o Serafim mediu ali não é propriamente o CCA, porque o CCA é uma medição feita a menos 18 graus, a bateria precisa ficar 24 horas nessa temperatura, para daí sim fazer o ensaio, né, dessa corrente de 420 amperes, por exemplo, que é a máxima que ela consegue entregar, até uma tensão de 7,2 volts. Mas a gente sabe que a gente não utiliza isso aqui no Brasil, porque muito difícil chegar a menos 18 graus aqui, né? Então, a nossa realidade, mais ou menos aqui em torno de 25 graus, que é o que o Serafim está medindo com aquela ferramenta lá. Então, como o Serafim mesmo disse, não é o CCA propriamente dito que ele está medindo. Ele está medindo ali uma corrente, né, em temperatura de 25 graus, que seria, teoricamente, o CA. Mas o CA ainda não é uma norma homologada, mas tem alguns fabricantes que utilizam, que é essa medição feita a 25 graus. Então, a bateria entregar mais do que está escrito ali, show de bola, melhor ainda. Agora, o problema é se ela está marcando 420 e entrega menos. Qual a tensão em que considera-se bateria 100% descarregada? João, uma bateria 100% descarregada, cada célula dela está 1,75 volts. E isso vai representar no final, porque ela tem 6 células, 10,5 volts. Isso é uma bateria completamente descarregada. Não recomendo tu utilizar uma bateria até chegar nesse ponto. Lembrando que isso tu diminui a vida útil da mesma. Então, na hora que puder carregar a bateria, é o ideal. Vejo muita gente em evento de som automotivo aí, utilizar as baterias, esgotar, chegar em casa cansado, deixa o carro estacionado lá, no outro final de semana vai começar a carregar as baterias. Não é recomendado, pessoal. A bateria não pode ficar descarregada por um longo período de tempo. Então, chegou em casa, o mais rápido possível, põe a carregar essa bateria. Manda mais pergunta aí, Cris. Uma SD 1200. Oi? Tá poderoso, hein? Vou mandar pergunta aí. Uma SD 1200, qual potência máxima ela chega? O pessoal tá curioso agora porque o Serafim mostrou ali um SD 3000 entregando, né, 3.600 watts. Então, 1.200 entrega mais de 1.200 sim. Aí a gente teria que fazer o ensaio para mostrar aqui. Eu não vou falar o número para vocês, para não espantar a galera, mas ele passa de 1.500 watts sim. De 1.500? Meu Deus. Foi, Robson. Tá pronto? Bom, bora. Então, o Serafim ali tá um pouco lento. Elogiei ele pra caramba ali, mas me desapontou agora, né? Demorou demais. Teve que trocar a alimentação, teve que trocar a saída. Bom, então o que o Serafim fez ali, pessoal? Ele colocou o amplificador alimentado no barramento dele, tirou a bateria fora e colocou um cabo ali de 2,5, 1,5, Serafim? Botei um 2,5 paralelo. Um 2,5 paralelo aí, que é o, vamos dizer assim, comum do pessoal utilizar aí no som automotivo, né? Então, se o Juliano estiver vendo, Robson, fala para ele que é um 10 milímetros, tá? Isso. Dá para enganar bem. Isso. Então, pessoal, o que o Serafim vai mostrar ali? Ele vai mostrar a tensão que sai no borne do amplificador, aonde deveria chegar até meu alto-falante, e ali na esquerda, onde ele tem o disjuntor, onde está as resistências, seria como simulasse o alto-falante, né? Onde está recebendo essa energia. Então, ele vai medir no borne do amplificador e depois ele vai medir lá
no disjuntor para ver essa diferença de tensão neste cabo que ele está utilizando, para a gente ver a importância na hora de montar um projeto de colocar um cabo de maior bitola. Lembrando, né, pessoal, um sistema de alta potência tem várias etapas para chegar no resultado esperado. Se eu pecar em uma delas, não querer utilizar um cabo de maior bitola, eu não vou ter o máximo de rendimento que eu posso extrair do meu sistema. Então, aqui a gente tem um exemplo de baterias, onde a gente já viu que precisa ter, e agora a gente vai mostrar a questão do cabo, né? A potência está na bateria, tem que chegar no amplificador, que no caso ali, a gente sabe que o amplificador chega a entregar 3.600 watts, mas agora a gente tem que ver se vai chegar no alto-falante isso, o quanto vai dar de diferença. Tá no jeito aí, Serafim? Tudo certo. Então, solta o pause aí. Não vou ser que nem o Cris aí de pedir para largar 60 volts, larga 55 volts na saída, se tu puderes aí, que seria já a plena potência de 3.000 watts. Deixa eu analisar a tensão se está correta já. Só um pouquinho aí. Eu zerei tudo aqui, então agora tem que achar a menina de novo aqui. Ok. Nossa, vamos lá, Robson. Põe o comando aí. 55 na vírgula. Serafim. Então, esse multímetro, ele estava medindo antes corrente contínua, aqui na entrada, né? Certo. Então, agora eu tirei ele, coloquei aqui na saída do amplificador. Ele está medindo alternada agora. Perfeito. Então, a gente vai ver a diferença aqui da saída do amplificador para essa extensão de 70 centímetros, né, Robson, de fio, até na resistência. Que é bem curta, né? Vou soltar aqui agora. Beleza. 54. Soltei até forte demais, tem que baixar um pouquinho a tensão. Ó, 54.9. Certo. Com 53.96. Perfeito. Agora posso soltar de novo, Robson, estava só um disjuntor ligado, tá? Então eu cheguei a 10 volts agora no amplificador. Desculpa aí pelo erro. Então vamos lá, vou soltar novamente aqui. Ó, beleza, agora sim. Agora segurou o 55, ajustou. Agora pegou o preço do negócio. Então vamos lá, 55 volts na saída, 56.53 amperes, 286 amperes na entrada. Perfeito. Agora coloca o multímetro lá no disjuntor, lá para a gente ver o quanto de queda deu nesse teste que tu fez. Bom, tínhamos 55 volts aqui, vou zerar o amperímetro também. Certo. Vamos levar lá para a resistência agora. Pessoal, lembrando que a gente está mostrando aqui um cabo de 70 centímetros, é algo bem curto mesmo, só para mostrar que tem uma diferença já, né? Mesmo que curta, a distância da saída do amplificador pro alto-falante, no caso aqui, né? Solta aí, Serafim. Ó, 53,5. Então, a gente já, teoricamente, não extraiu, né, de resultado 1,5 volt nesse teu teste aí. Então, imagina que se eu tivesse mais outro alto-falante conectado ali, passando para o próximo, 10 alto-falantes ali, teoricamente, porque a gente viu ali, ia caindo ali 1 volt e pouco em cada um, e eu ia perder rendimento, né? Perder o que eu espero de pressão sonora por conta de um detalhe que é a bitola do cabo. Então, na hora de utilizar o sistema de alta potência, né, onde eu busco o melhor resultado possível, quando o lojista recomendar utilizar um cabo de maior bitola, estamos mostrando aqui o porquê é importante trocar o cabo se for inferior, né? O que o lojista está recomendando. A potência está na bateria, passa da minha bateria do meu cabo, né? Chegando com a bitola ideal, chega no amplificador, sai dele com a bitola ideal e vai entregar no meu alto-falante. Então, se eu tiver um desses pontos aí inferior ao que precisa, todo o meu sistema vai estar comprometido. Eu vou ter um gargalo ali onde vai limitar minha potência e eu não vou obter o meu resultado que eu espero, né? E como o Serafim comentou ali, um sistema tocando fraco, né? Com pouca bateria, mas às vezes pode ter bateria e tá pecando no cabo. Serafim? Robson, sim. É muito comum aí no nosso dia a dia, a gente ouve lojistas, às vezes comentando, poxa vida,
A gente sabe a importância do uso da bateria, dos cabos, com a espessura correta, né, a bitola, né, correta. Só que na hora que a gente vai vender para o consumidor não quer investir, né? O consumidor, às vezes, ele quer comprar o amplificador, ele quer comprar o melhor amplificador, o melhor alto-falante, então ele vai ali, compra um Sound Digital, só que aí não compra a bateria, não compra a quantidade, o cabo ideal. E, obviamente, que a potência está na bateria. E ela tem que ser transferida até o amplificador, e ela precisa do condutor, né? O condutor é o cabo que vai fazer essa condução de energia. Então, é muito comum, essa é uma dor do mercado, né? O lojista muitas vezes não consegue vender para o consumidor a necessidade da bateria e dos cabos. O consumidor não acredita muito nisso. Então, a gente está mostrando na prática aqui que é necessário, né? Isso é muito importante para um bom projeto, né? Exatamente, Cris. Não adianta a gente ter o melhor amplificador e não conseguir extrair o máximo dele, né? Sem energia na alimentação do amplificador. Serafim, eu vou te pedir para fazer mais um teste aí. Coloca um cabo de maior bitola agora na saída aí para a gente mostrar se vai segurar mais que o 53.5 aí que tu conseguiu extrair. Sim, sim. Ô, Robson, também lembrando, o fator de amortecimento que da linha Evo é gigante, né? E com essa queda de quase 2 volts aqui, praticamente, como diz aquele filme dos espartanos, fala 300, né? De um resultado excelente que o amplificador consegue entregar. Por a gente pecar ali na questão do fio, eu acabo limitando esse meu resultado aí, porque eu tenho essa deficiência no meu cabo, prejudicando um quesito bem importante no sistema de som aí, que é o FA, o fator de amortecimento, que propriamente dito é o controle do cone, né? Quanto mais alto for o fator de amortecimento, mais controlado vai ser o cone do meu alto-falante. Ó, vamos lá. A melhor forma de carregar um banco de bateria seria com 12.5 ou 14.4 volts. Gildomar, uma bateria, para ela receber carga, ela precisa trabalhar, né, receber uma tensão maior que a tensão nominal dela. Então, para eu carregar uma bateria, eu preciso colocar, né, uma fonte que consiga trabalhar acima de 12,5 volts. Como é que funciona a carga de uma bateria? Cada bateria tem uma particularidade, a estacionária, a GM e a chumbo ácido. Mas o ideal é tu colocar uma carga lenta de 10% da capacidade da tua bateria, com uma tensão de 14,4 volts, deixar por um longo período de tempo e depois colocar essa tensão para 13,8 e deixar ela em flutuação. Essa é a melhor forma de carregar um banco de baterias. Em 12,5 volts você não vai carregar suas baterias. Precisa ter uma tensão alta. Então, chegando em 14,4, em seguida você, quando chegar numa corrente baixa essa tensão para 13,8 e pode deixar flutuando por um longo período de tempo que não vai danificar as baterias. Mais perguntas aí, Cris? Vamos lá, tem sim, tem muita pergunta aqui, ó. Vamos lá. Ó, o Serafim tá ficando mais rápido. O Serafim mais rápido que responde menos pergunta, né? Foi só eu chamar a atenção dele ali, que eu não gostei de que demorou, já mudou, né? Já ligou o turbo. Já ligou o turbo. Bom, então o Serafim, ele tá com o amplificador ligado, o mesmo sinal de entrada e a mesma energia ele está alimentando o amplificador, então tem que dar os mesmos 55 volts, né, na saída do amplificador. O que deve mudar é o resultado lá no meu disjuntor, que seria, né, a minha alimentação para o alto-falante. Ô, Serafim, responde essa aí para nós. Como saber a bitola do cabo de saída? Já que tu está fazendo exatamente isso agora, como é que a gente faz para saber essa bitola desse cabo? Olha, a segunda lei de Ohm, esse grandioso físico, né? Até a gente mostrou muito nas palestras que a gente fez ali no reservado, né? Palestra no aplicativo Zoom. A gente mostrou que pela segunda lei de Ohm a gente consegue achar bem fácil a bitola do cabo. Mas como envolve umas contas, interpretação de texto, a gente criou uma tabelinha para os nossos amplificadores. E o Robson vai disponibilizar isso aí daqui a pouquinho para vocês.
Perfeito. Tá pronto aí, então? Tudo online. Só que é tensão AC aí, Serafim. Ele muda, quando bota DC, ele mede só outra coisa. Tu tá empolgado para medir a tensão de entrada aí. É Então, muita emoção, cara. agora o Então amplificador vamos tá lá, ligado. Robson. Vamos. Oi? O amplificador tá ligado, tem que estar ligado, né? Tem que estar ligado. Tá, tem que estar ligado, então vamos dar ele aqui. Eu vou soltar agora a corrente, o sinal, né? Certo. Foi lá. 55. Ponto zero. Mesma coisa de antes, né? Porque o sinal tá igual. Sim. Agora vamos ver lá no teu alto-falante, no caso, nesse caso aí de exemplo, as resistências, né? O quanto ficou de tensão lá. Antes deu 53,5. Tá. Vamos lá. Olha, eu tô começando a achar que nem tu falou sobre bateria, né? Bateria, dinheiro e bitola do cabo, quanto mais, melhor, né? Mais melhor. Vamos lá, então. 54,8. Então a queda ali foi de apenas 0,2. 0,2. Então a gente pode ver que colocando uma bitola ideal para alimentar o sistema, eu tenho ali a minha entrega de potência quase que igual à saída do meu amplificador, lá chegando no meu alto-falante. Então, na hora de eu montar um sistema de alta potência, o fio que vai para o alto-falante, que vai da saída do amplificador, também é muito importante. Cris, volta aquela pergunta ali que estava, que eu não consegui ler toda ela para a gente poder responder. E no caso, se colocasse estanho nas pontas dos cabos, tanto da alimentação quanto dos alto-falantes, qual risco eu corro? Então, aqui, cientista do grave, como o Serafim falou, a gente mostrou sobre a questão da segunda lei de Ohm, onde a gente falou sobre a resistência de materiais, onde o material do estanho, né? O estanho, propriamente, é muito inferior ao cobre, então a gente não recomenda você estanhar a ponta dos cabos. O que a gente recomenda é estanhar apenas o final dos cabos para não deixar eles ficarem soltos, né? Somente a face ali dele. Agora, o meio dele, onde vai o parafuso, onde vai contato com o conector, não deve se estanhar, para ter o máximo de condução possível no conector do amplificador. Vamos lá, Robson, agora eu vou responder essa. Qual a previsão de um amplificador em 4 ohms? Bom, galera, a gente tem o amplificador 1.600 watts em 4 ohms, e aí nos próximos meses a gente vai ter o lançamento do 3.000 em 4 ohms também. Então tá chegando aí para aumentar a família em 4 ohms, o nosso 3.000 watts. Então 3.000 Evo em 4 ohms, chegando aí em breve, aguardem. Logo, logo aí com vocês. Show. Vamos lá, Cris, vamos continuar aqui. Se puderes compartilhar. Então, a gente falou sobre o barramento ali, mostrando a necessidade de utilizar um barramento. Então, imaginem que, como o Serafim mostrou, a tensão do conector chegando num barramento, por exemplo, e desse barramento eu distribuindo para os meus alto-falantes, seria o ideal. Então, eu coloco a minha alimentação num único ponto dos meus alto-falantes e parto, né, com todos os cabos do mesmo tamanho para cada alto-falante, garantindo o máximo de eficiência no meu projeto. Então, seguindo aqui, a gente já falou um pouquinho de cabos, né, de condução, onde o Serafim fez alguns ensaios ali, mas a gente tem uma tabelinha que mostra, né, a questão de alimentação, de saída também, para chegar ao máximo de potência possível, né, da bateria para o meu amplificador e ele entregar isso na saída. Então, a gente fez os testes com cabo de alimentação, cabos de saída a gente também fez os testes já, e a gente tem aqui um exemplo de uma tabelinha, né, de alguns modelos nossos, qual é o ideal de cabo de alimentação para cada um deles entregar a potência. Então, além de eu necessitar da bateria, né, da corrente da minha bateria, eu preciso ter a minha conexão chegando da bateria até meu amplificador. Então, aqui, por exemplo, tá, que é muito comum a gente receber esse tipo de informação. O cliente tem um amplificador de 8.000 watts, mas ele quer colocar um cabo de 35 milímetros para alimentar ele. E ele tem a bateria, ele tem lá o mínimo de 400 amperes. O que vai acontecer? Como a gente já mostrou
e na prática ali com um 3.000, eu não vou conseguir entregar os meus 8.000 watts. O amplificador não vai conseguir entregar isso na saída. Por mais que o cliente ache que ele colocou um amplificador de 8.000 watts, não está chegando essa energia para ele. Então, ele não vai entregar o resultado na saída. Então, às vezes, o cliente já tem um cabo de 35 milímetros, não quer investir mais no som, mas precisa, pessoal. No manual do produto tem ali a alimentação, precisa para obter o máximo de rendimento. Tem que ter a bateria, tem que ter o cabo para chegar a esse resultado aí de 8.000 watts, que o amplificador transforma a potência que ele está recebendo. Ele não vai conseguir transformar os 8.000 watts se eu tiver com um cabo que alimenta um 3.000, por exemplo. Vai limitar a energia na entrada dele e eu não vou conseguir extrair o meu resultado de colocar um amplificador de 8.000 watts. Robson, Oi. Além do cabeamento, o pessoal tá perguntando aqui bastante sobre fonte, né? Eles querem colocar a bateria, precisam de cabos, barramentos, mas para um evento, vai ficar ali várias horas tocando, tem-se a preocupação com o reabastecimento dessas baterias. Então, uma pergunta minha: é melhor chegar num evento e tocar o som o tempo todo com as baterias em carga ou não? Que vai ao encontro da pergunta aqui, que eu vou colocar na tela para você. Só um segundinho aqui. Deixa eu ver quem que fez a pergunta. Nós vamos lá. É o GM Áudio. Vamos ver se vai aparecer aqui. Ok. Ele está perguntando justamente isso, né? Com o amplificador flutuando, eu imagino que esteja em carga. Manda para nós a resposta aí. Eu vou te responder a tua pergunta, Cris, mas vou responder a dele também, que não é, acredito eu, que não é sobre a questão de alimentação. Mas, quando eu chego num evento e eu tenho a possibilidade de alimentar o meu sistema com minha fonte já, é o ideal. Por quê, tá? Vou dar um exemplo de um amplificador de 8.000 watts. Quando eu tenho 8.000 watts de potência e eu tenho lá meus 400 amperes de corrente, a gente também fez alguns ensaios para utilizar a fonte alimentando o sistema junto com baterias. Então, para 8.000 watts, eu faço aquela fórmula, em vez de dividir por 20, eu divido por 50. Então, para alimentar um amplificador de 8.000 watts com 400 amperes de bateria, mais uma fonte ali em torno de 150 amperes, seria o ideal chegar e já alimentar essa fonte na rede, na energia elétrica. Por quê? O amplificador, quando está consumindo, né, quando tem consumo, ele vai absorver 150 amperes da fonte e o restante das baterias. Quando tem esse consumo, a bateria está recebendo energia novamente. Então, ele fica sempre nesse intervalo de entrega a corrente para o amplificador, a fonte, no caso, e entrega na bateria. E eu vou ter uma autonomia muito maior. Ensaios que a gente já fez aqui em campo, um amplificador de 8.000 watts, 400 amperes de corrente nas minhas baterias, uma fonte de 150 amperes, eu chego no evento e saio dele com minhas baterias quase que completamente carregadas e com o som tocando em toda a potência o tempo todo, de manhã até de tarde. Então, se eu esperar descarregar minhas baterias para colocar a minha fonte na energia e recarregá-las, meu sistema já não vai estar rendendo, né, como deve, porque a minha bateria vai estar descarregada, eu não vou conseguir suprir a necessidade de consumo do meu sistema, mais a carga das baterias. E sobre a questão da flutuação ali, que estava a pergunta, Cris, acredito eu que ele estava falando de ajustar a tensão de saída, como o Serafim estava fazendo ali, sem carga, né? Sem uma carga na saída. Pode ser feito, sim, nos amplificadores Sound Digital. Se você tiver uma boa conexão de terra, todo o teu sistema estiver dimensionado corretamente, você pode fazer um ajuste de tensão de saída do amplificador sem utilizar uma carga na saída, para fazer um ajuste. Não deixar o amplificador ligado, tirar o plug da caixa, por exemplo, deixar o amplificador ligado, recebendo sinal ali, sem nenhum tipo de carga na saída. Certo, Cris? Acho que respondi a tua pergunta e respondi também a dele. Muito bom. Vamos seguir aqui. Então, dimensionamento de fiação, a gente mostrou na prática ali o Serafim colocando uma bitola na saída, né, inferior, mas eu não lembro se a gente mostrou na entrada. Serafim, tu conseguiria ajustar a tua bancada aí para a gente mostrar a alimentação do 3.000 com uma bitola inferior ao que é recomendado? Sim, sim.
Então, vai fazendo isso aí que eu vou passar aqui para o próximo slide e a gente vai falando. Ou vou responder uma pergunta. Com uma SD5000, preciso de 250 amperes de bateria, mas eu colocando uma fonte de 160 amperes, quanto de bateria eu preciso? Bom, como eu acabei de falar aqui sobre a questão de um exemplo de um 8000, na hora de eu alimentar o meu sistema, num evento que eu preciso repor essa carga, eu devo dividir a potência do meu amplificador por 50. Neste caso aqui, para alimentar esse sistema, se eu tivesse os meus 5.000 watts com 250 amperes de bateria, uma fonte de 100 amperes seria o suficiente. Mas a pergunta dele é se eu poderia diminuir, acredito eu, essa corrente de baterias. A gente não recomenda utilizar somente fontes no sistema. Por quê? É comum o pessoal utilizar somente fontes e vai em algum lugar onde não tem energia, né? Não consigo conectar na tomada. Então, eu não vou ter energia suficiente para alimentar o meu sistema não vai render e eu não posso sempre contar com a energia da minha fonte. Agora, a bateria sempre vai estar junto com você e você consegue extrair o máximo de potência do teu sistema e, caso precise, né, utilize ainda a fonte para suprir esse consumo. Robson, agora não é uma pergunta, mas olha só que bacana. Valeu, Jean. Os melhores modos são digital. Valeu, Jean. Muito obrigado aí pela confiança. Tem mais um aqui que legal, Robson. Olha só. Montar todo o painel. Isso aí. Legal. Muito bom. Será que o Serafim tá rápido agora ou eu vou ter que xingar ele de novo? Compartilha a tela, compartilha. Olha aí, viu? Ó, o Serafim já... Às vezes tem que chamar um pouquinho a atenção dele, que ele tá meio lerdo aí, né? Mas vocês a viram idade, né, Robson? Oi? Tá chegando a idade, né, cara? Tá nada. Eu contei até 18 anos. Depois que eu peguei a carteira, eu não fiz mais nada, só deixei. Só deixou. Bom, então... Só deixei. Ô, Robson, tinha uma pergunta ali do Marcelo. Ele perguntou por que nós temos o fio 35 na saída do 100K se não tem falante com bitola 35? Tu quer responder ou quer que eu responda? Se eu responder, tu sabe, né? Bom, é Marcelo, né? Marcelo, como a gente mostrou ali no exemplo do barramento, normalmente num sistema de alta potência, ainda mais se está utilizando um amplificador que pode entregar até 100.000 watts, a bitola do cabo é muito importante. Mas o ideal seria tu alimentar esse cabo de 35 milímetros até um barramento e de cada alto-falante puxar um cabo, né, de 10, 16 milímetros, dependendo da distância, até esse barramento. Então, a gente colocou um conector de bitola maior porque realmente precisa uma bitola maior. A corrente na saída de um 100K é super alta para atingir essa potência. Lembrando que potência é tensão vezes corrente. E esse amplificador ele entrega até 100.000 watts em 0,25. Então, onde a tensão é mais baixa, a corrente é super alta, passando ali de 400 amperes tranquilamente, dependendo da minha utilização. Então, a bitola de saída realmente é importante nesse caso. Fui sutil, Serafim? Muito. Bom, falando sobre Robson, tu já viu o Fluke? Tu já viu dois Fluke se brigando? Não, nunca vi. Eu tô com dois Fluke aqui se brigando. Um tá marcando 13,3, o outro 13,4. Estão meio bravos, guri. Normalmente é muito preciso os dois, né? Sim, mas achamos esses ovos aqui. O que o Serafim está fazendo agora ali, pessoal? Ele mostrou um amplificador de 3.000 watts, entregando mais de 3.000 watts, mas ele estava utilizando um cabo, né, de 35 milímetros. Agora ele está com um cabo inferior, né, o que a gente não recomenda. A alimentação é igual, ele vai tentar extrair uma potência do amplificador e mostrar essa diferença lá do barramento dele, do ponto onde está a energia concentrada, chegando, né, no conector do amplificador. É isso, Serafim? Exatamente. As minhas ponteiras me traíram, porque o Fluke não iria fazer isso, tá? Mas tá aí, Robson. A ponteira vai alterando com o tempo, sim. Eu uso ela para medir corrente,
Então, provavelmente, eu dei uma judiada dela, né? Sim. Mas então tá aí. Tá. 13.4. Não tá dando para ver o alicate, Serafim. Deixa eu tentar botar ele mais... Deita um pouquinho mais ele para direita que vai dar. Usa aquela ferramenta amarela que tu comprou aí ontem. Agora Isso. deu. Tá. Agora deu. Então, Aí, deixa assim. esse aqui eu coloquei... Agora eu vou tirar fora para não falar mentira. O 13.4 eu coloquei no módulo. Certo. Tá? E o 13.3 no barramento, já para ajudar o fio. Certo. Tá? 13.4 está no módulo, 13.3 no barramento. Isso vou botar aqui em mínima. Vou botar em mínima também aqui os dois. Perfeito. É isso aí, Roca? Isso aí mesmo. Então tu vai mostrar o teu barramento, né? A energia chegando nas baterias, por exemplo, num ponto, e aí por algum motivo tu colocou um cabo de bitola inferior chegando até o amplificador, ou seja, em algum ponto do teu sistema tu pecou. Exatamente. Perfeito. Então vamos lá. O amperímetro está na saída pegando a corrente, tá? Perfeito. Vamos lá. Credo, chegou até mexer o cabo. Desligou o amplificador por falta de tensão. Olha lá. Bom, então a gente tem aí 12 volts. É isso? 12 volts no barramento? Exato. E na entrada 10.9 e desligou o amplificador, né? O amplificador, como baixou a tensão muito rápida, ele já... Opa, peraí que tem alguma coisa errada. Já acionou a proteção indicando que tem um problema na tua instalação. Então, exatamente. ligou novamente ele aí? Oi? Já ligou o amplificador? Não dá para ver o LED azul aceso. Tá aceso ali. Então, pessoal, a gente viu que nesse cabo que o Serafim está utilizando ali, a tensão de entrada ali caiu 1,1 volt, correto? E o amplificador não entregou a potência dele, inclusive acionou proteção. Por quê? Porque não está chegando, né, a energia suficiente. Deu 41 amperes, isso, Serafim? Exatamente. Então, 41 vezes 41, 1.681 watts, o amplificador já não conseguiu mais entregar potência, acionou proteção, indicando que tinha algum problema, que o Serafim não alimentou ele corretamente, ou seja, 2.000 watts a menos do que ele poderia entregar por conta de uma deficiência de alimentação. Serafim, faz aí um teste para nós, sobe a tensão da fonte para uma tensão maior e vamos fazer ele tocar para ver quanto vai ter de perda sem que ele desligue, para simular para a galera aí que mesmo colocando uma fonte, vai haver queda de tensão através do cabo. Tá. Como é que se fala? Como é que é o nome? É o sapo na panela quente, né? É isso aí. Sobe a tensão lá, Serafim. Não, eu já elevei. Olha aqui. Tô vendo agora, 13.2. Perfeito. O fio parece uma cobra, Robson. Olha que legal. Ó. Que bacana, cara. Tá passando uma corrente legal por ele aí, né? Então aqui, Robson, ó. 13.2 no barramento. Certo. 11.8 no amplificador. 51.97 volts. Começou a beliscar o clipe. Então o amplificador já deu sinais de que não vai conseguir entregar mais potência, né? Porque não tem energia. 50,9, né? Isso. 51,9. Então ele chegou a 2.700 watts e não conseguiu entregar mais potência. Então, não adianta eu colocar uma tensão mais alta na entrada com uma fonte, por exemplo, e não trocar o meu cabo. Eu preciso colocar um cabo com a bitola recomendada para alimentar o meu amplificador de 3.000 watts, que nesse caso é um 35 milímetros. Robson, ainda sobre baterias, tem uma pergunta do Edu aqui para a gente. O Eduardo. Boa noite. No SD5000 não teria que ter 396 amperes de bateria, não seria 5.000 dividido por 12,6? Eduardo, como o Serafim mostrou ali na prática, a gente conseguiu extrair 275 amperes, se eu não me engano, 3.000
entregando 3.000 watts, porque o nosso amplificador ele tem 86% de eficiência, o que ele está extraindo das baterias para entregar na saída. Esse seu cálculo, dependendo da minha utilização, né? Neste caso aí, como tu está fazendo esse cálculo, acredito eu, para tocar música, seria excelente, porque está acima do mínimo que a gente recomenda. A gente recomendaria mínimo 250 amperes para alimentar um 3.000 musical. Para tocar campeonatos ou frequência fixa, como a gente pode ver, aí eu poderia usar esse teu cálculo, aonde iria entregar uma corrente, iria absorver uma corrente maior, chegando a quase ali 400 amperes para entregar os 5.000 watts. Mas para música, eu posso fazer o meu cálculo dividindo por 20. Tem uma outra situação, né, Robson? É que a gente recomenda 250 amperes em bateria. Só que a bateria, ela tem a corrente, o CA, né? Então, sim, ela consegue entregar uma corrente muito maior em picos. Então, na hora que a música estiver sendo tocada, que exigir mais potência, o amplificador vai extrair mais corrente da bateria, a bateria vai fazer essa entrega e vai conseguir fazer o abastecimento do projeto contando com essa corrente de pico da bateria, certo, Robson? Exatamente isso, Cris. Porque a gente está tratando de baterias nesse caso e não de fontes onde não consegue entregar esse pico. Mas a gente recomenda até, Eduardo, dividir por 10 em caráter de campeonato, né? Onde seria uma corrente maior ainda, né? 500 amperes em relação aos 496 que tu acabou de nos mostrar no teu cálculo. Vamos seguir aqui, Cris, ou tem mais perguntas aí? Vamos lá, segue aí. Então, aqui a gente mostrou a questão do cabo, né? O Serafim estava com um cabo ali. Que bitola era, Serafim? Vida própria. Só porque ele se movimenta, mas a gente pode ver ali que entregou 1.600... 9 milímetros. 9 milímetros. Ainda se puxou esse cabo aí, né? Meu chão. Vamos seguir aqui, então. Um outro assunto importante do meu projeto, né? A gente falou sobre a questão de bateria, de cabo, de barramentos, mas a gente tem a questão de fusível e disjuntores, que são as proteções do nosso sistema, né? Então, tem a questão de dimensionamento fusível e disjuntor, que de acordo com cada projeto, de acordo com cada consumo de amplificadores, o instalador vai dimensionar corretamente cada disjuntor ou fusível para alimentar esse sistema, né? Complexo, no caso, com mais de um amplificador, ou um amplificador, dois, enfim. Então, eu tenho que verificar qual é o consumo máximo desse meu projeto. Se eu tenho mais de um amplificador, eu tenho que levar em conta o consumo de cada um deles para dimensionar as baterias e alimentar com disjuntores ou fusíveis corretos de cada produto. Lembrando que no manual de cada produto nosso tem a alimentação, o cabo e o fusível recomendado para cada um deles. Localização do fusível disjuntor. Isso é muito importante, pessoal. Passa às vezes despercebidos. O fusível disjuntor ele precisa ficar próximo à bateria, o mais próximo possível. 20 centímetros, 10 centímetros, o mais próximo que eu conseguir do borne. Por que isso, pessoal? O fusível disjuntor é uma proteção do sistema. Então, na hora de eu montar um sistema onde eu tenho a bateria auxiliar, que eu tenho minha bateria lá da frente, fornecendo energia através dela e do alternador para a bateria auxiliar, eu preciso colocar um fusível disjuntor lá nessa bateria, próximo a ela, nesse cabo, e de acordo com a minha passagem pelo carro, vai passando por parede de corta-fogo, forração, enfim, até chegar na minha outra bateria lá atrás, auxiliar, eu preciso nesse mesmo cabo colocar o mesmo disjuntor com a mesma capacidade que eu tenho lá na frente. Por que isso, pessoal? Se caso acontecer algum tipo de curto-circuito nesse meu cabo e eu tiver apenas um disjuntor lá na frente, na hora que esse curto encostar na lata do carro, o disjuntor vai desarmar, vai desligar, né, a energia dessa minha bateria da frente, porém, como eu não tenho a minha conexão com o disjuntor ou fusível da bateria traseira, eu vou continuar abastecendo esse curto e vai causar um dano grande no sistema, então preciso colocar disjuntores e fusíveis próximos às baterias. Lembrando, cada projeto muda de acordo com o consumo. O instalador vai recomendar o ideal e é muito importante utilizar o que o instalador está recomendando ali de fusível e disjuntor. Terminais e conexões, né? A gente mostrou ali que
o cabo, a bitola do cabo, influencia muito na questão de condução entre o meu ponto de partida de energia até o terminal do amplificador, mas eu também tenho que levar em conta o meu borne da minha bateria, se ele vai ser de alta condutividade, se o meu terminal oleal, o meu ponto de terra, ele realmente vai ter uma boa conexão. Então, os terminais são muito importantes. Lembrando, pessoal, um projeto, ele é o todo. Não adianta eu ter a bateria, não adianta eu ter um barramento, não adianta eu ter o disjuntor ideal, se em algum ponto eu vou pecar e eu não vou utilizar o melhor possível, né, com maior condutividade, e vou acabar fazendo um gargalo no meu sistema, fazendo eu perder rendimento, que é o que a gente busca, né, o máximo de eficiência possível lá no meu alto-falante, entregando o máximo de desempenho daquele projeto em específico. Robson, sim. Vou colocar mais uma pergunta para ti aí, ainda assim sobre bateria, a dúvida sobre baterias Pessoal, tem muita dúvida sobre bateria, né? Vai fazer uma live só falando sobre baterias, entendeu? Pois é. Porque a galera realmente tem bastante dúvida, é algo que vai somar muito aí para os profissionais e para os consumidores que estão nos vendo aqui nessa live. Mas é importante. Uma pergunta aqui, só que aliada à pergunta do Hugo, eu gostaria de colocar mais uma pergunta. Ele está dizendo se pode usar baterias de 70 amperes e uma de 115 ligadas no mesmo barramento, e eu completo. É possível colocar uma bateria AGM e uma chumbo ácido junto, de repente? Vamos lá, vamos tentar utilizar a tua pergunta e responder a dele ao mesmo tempo. Então, uma bateria de 70 amperes, que eu imagino que seja lá do cofre do motor, e eu tenho lá no meu porta-malas uma bateria auxiliar de 115 amperes AGM. Essas baterias, elas têm capacidades, né, de entrega de resultado diferentes, e a construção delas faz com que a tensão de trabalho delas seja diferente. Por exemplo, uma bateria chumbo ácido, 100% carregada, ela vai estar em torno de 12,6 a 12,7 volts. Uma bateria AGM vai girar em torno de 13, 13,2, 13,3 volts. Se eu interligar as duas, por conta de eu ter uma diferença de tensão, a bateria da frente sempre vai estar absorvendo energia da minha bateria traseira. Então, eu nunca vou conseguir deixar 100% carregada a minha bateria AGM, porque a bateria da frente, pela construção dela, vai ter uma tensão de trabalho menor, e como eu ligo elas em paralelo, a tendência, quando eu ligo em paralelo, é dividir essa energia. Então, de 13,2 com 12,7, dividindo isso aí, vai ficar em 12,8 por aí, a minha tensão do meu projeto, do meu sistema. Mas aí eu estou prejudicando a minha bateria AGM, porque ela não foi desenvolvida, né, para ter uma tensão mais baixa, e inclusive a minha outra bateria está roubando, né, a capacidade fenomenal que é uma bateria AGM de entregar resultado. Vai diminuir a vida útil dessa AGM. Mas, se eu tenho baterias chumbo ácido, uma bateria da frente de 70 amperes e uma traseira de 115 ligadas em conjunto, recebendo energia de um alternador, de uma fonte, na hora que a minha bateria de 70 amperes chegar em 100% da carga, ela vai começar a parar de absorver essa corrente, vai entrar em meio que em flutuação, consumindo em torno de 1 amperes, por exemplo, até um pouco abaixo, e a minha 115 ainda não está carregada, porque ela vai continuar absorvendo energia, porque a resistência interna dela ainda não chegou no limite para parar de absorver energia. Então, eu não vou danificar as baterias. Eu até costumo dizer que, pelo contrário, na hora que eu utilizo uma bateria em conjunto com a auxiliar, em conjunto com a dianteira, na hora da partida do veículo, que é onde exige mais da bateria, elas vão se dividir para entregar essa corrente, e eu vou acabar diminuindo, né, o impacto sobre a bateria de 70 amperes. Então, eu ajudo essa bateria e diminuo a vida útil, diminuo a quantidade de ciclos que eu vou absorver cada vez que eu bato o arranque dessa bateria dianteira junto com a traseira. Perfeito, Robson. Agora eu vou deixar uma pergunta para o Serafim aqui, né? Vai lá, Serafa, essa é contigo. O Sergião vai montar a carretinha aí, já montou, aliás. E tem uma pergunta sobre o projeto dele. Minha SD 100K com cabeamento de alimentação de 50 milímetros e 2 bancos de 20 baterias de 60 amperes. Vai ter um bom rendimento? O Sergião faltou falar o que vai de falante nesse módulo aí, né?
É meio difícil saber se vai ter um bom rendimento sem saber o consumo, né, Serafim? Mas por ser sound digital, já pode dizer para ele que vai ter. Eu nem sei o que é de falante lá, mas pode ficar tranquilo. Boa, Mas depois o Sérgio completa a pergunta para nós ali e coloca os alto-falantes que ele vai usar no amplificador para nós, que a gente responde ele na próxima. Não. É isso aí, é isso que eu ia pedir para ele fazer, já completar aí para a gente dar uma resposta mais ampla para ele. Perfeito. Sim. O falante e a quantidade, né? Quantos falantes que ele vai estar usando lá. Perfeito. Cris, tem mais pergunta para nós aí? Sim, vamos lá, vamos seguir aqui. Segundinho, tem uma pergunta aqui que é uma pergunta longa aqui, legal, que estava no gatilho aqui para vocês responderem. Só um Vai me dizer que é sobre bateria de novo. É sobre bateria, é sobre cabo agora, sobre cabo, vamos lá. Perfeito. Tem um sondista 16.000, mesmo com 4 entradas de 50 milímetros. Se colocar um barramento de mais vias na entrada para obter mais corrente no mesmo ponto, o amplificador conseguiria extrair a quantidade de corrente armazenada no barramento? Pois segundo norma, normalmente, eu acredito eu, suporta até 134 amperes, mais ou menos certo. Bom, pelo que eu entendi que o Felipe comentou ali, ele está querendo colocar mais conexões na alimentação do amplificador dele. Porém, ele já está utilizando o que um 16.000 solicita para alimentação, que são 4 cabos de 50 milímetros, porque esse modelo aí possui 2 positivos e 2 negativos. Mas faltou ele colocar aqui se esse barramento, quantas vias seriam e se quanto de bateria ele teria, né, para alimentar ele. Daqui a pouco ele está utilizando nesse sistema uma corrente inferior ao que necessita e está querendo absorver mais energia das baterias, porque a gente mostrou no teste ali que uma 60 amperes consegue entregar uma corrente alta, que não é o ideal, porque a tensão cai. Não deu para entender direito se é isso, porque o barramento ele não vai armazenar energia, né? Ele vai só conseguir com que distribua de uma forma uniforme a energia das baterias. Então, preciso entender ali se tu tens 800 amperes, sei lá, 8 baterias de 100 amperes para alimentar esse sistema. E qual bitola está chegando até esse barramento. Se você tem 800 amperes, está utilizando uma bitola de 35 milímetros de cada bateria até esse barramento e está com 4 conexões, 2 no positivo e 2 no negativo, para alimentar o ST16000, você não precisa colocar um terminal com mais conexão. Você já está alimentando o amplificador de forma adequada. Perfeito, Robson. Agora quero aproveitar e compartilhar aqui o comentário do Elton Santos. Sound Digital é o que há de melhor no mercado de som automotivo. Opinião de usuário, melhor áudio com força e eficiência. Só com Sound Digital. Valeu, Elton. Muito obrigado aí pelas palavras e pela confiança. Show. Bom, então, hoje a gente preparou aqui para falar em torno de 1h20 com vocês, 1h30. A gente está com 1h38 de live e é impressionante o quanto o pessoal participa, faz pergunta, está com a gente aí o tempo todo interagindo. Isso é muito legal, sinal que o mercado como um todo, tanto da parte do consumidor quanto do lojista, tem dúvidas, e nós aqui da Sound Digital estaremos à disposição de vocês sempre para fazer essa entrega de conteúdo através dos nossos canais aí de mídias sociais, do YouTube. Já peço para que vocês se inscrevam no canal, e toda semana a gente vai ter treinamento, a gente já vem dando treinamentos aos lojistas, mas a gente também vai fazer esse papo mais aberto aqui, falando sobre as necessidades para o sistema de som. Obviamente que para instalar, ensinar como fazer, a gente não vai fazer assim em lives, a gente tem um canal específico para o lojista, mas a gente vai falar sobre as necessidades para ajudar o mercado como um todo e poder ver pelos eventos aí ótimos projetos. Então, se inscreva no nosso canal no YouTube. Temos aqui mais algumas perguntas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui mais algumas perguntas para a gente responder. Em seguida,
a gente encerra a nossa live aqui e já com gostinho de quero mais, né? Semana que vem a gente já se prepara aí e traz mais conteúdo para vocês. Bom, vamos lá. Mais uma perguntinha aqui para o pessoal. Vamos lá. Pessoal aqui agradecendo. Parabéns aos amigos. Um abraço para o Fantasma Som. Valeu, garoto. Tá sempre com a gente aí. Um abraço também para o pessoal do Mato Grosso. O Adriano está sempre com a gente aqui, mandando um salve. Uma galera aqui falando sobre a performance de Sound Digital, é muito legal. Tem muita gente querendo saber de HV aqui, Serafim. Nós vamos falar de HV em algum momento? Vamos! Tu que manja de HV aí, né? Até, Cris, terminando lá a responder o Sergião, ele falou que tem 4 falantes de 4.350, cada falante tem 2 ohms. Então, se o som dele tiver com um sub bacana e ele não tiver sentindo falta de ataque, ele pode manter as 2 bancadas de 60 com 20 baterias cada uma. Se ele quiser um pouquinho mais de ataque, o som um pouco mais firme, ele pode fazer um teste chegando até 24 baterias. Devido à realimentação do amplificador, então o número de bateria vai influenciar apenas na resposta que o Sergião deseja, né? Se ele quiser mais ataque, até 24 baterias, um som mais firme. Se ele já acha que está bacana, com 20 baterias, o subgrave dele é mais cheio, mais presente. Sobre HV, Cris, manda aí. Então, sobre HV, vamos falar, né, sobre HV nos próximos treinamentos. Então, podem deixar aqui nos comentários também os assuntos que vocês queiram que a gente aborde aí, e vai ser um prazer falar com vocês. Então, dando encerramento aqui o nosso treinamento, nossa live, Serafim, dá um alô para a galera aí, para a gente se despedir do pessoal. Bacana, é a nossa primeira live, né, Cris? Nós vínhamos fazendo um treinamento junto com os lojistas no aplicativo Zoom, que é uma plataforma através de contato, cadastro, e a pessoa tem que é mais reservado. Então, para a nossa primeira live, eu acredito que foi bem bacana. Pessoal aí em peso ainda acompanhando a gente, já estamos em 1h e 42 minutos. Pessoal suportando aqui, eu, você e o Robson. Quero agradecer a todos que nos prestigiaram até esse momento. Vamos responder a todas as perguntas que foram feitas lá. Tem gente pedindo ali para... Responde eu! Pode ficar tranquilo que nós vamos responder a todos ali. E um abraço a todos, e semana que vem o Lopes dá um gostinho de quero mais depois para nós. Robson. Boa noite, pessoal. Robson. Robson falou muito hoje, né? Oi? O Robson falou muito hoje, teve muito para falar hoje, muitas perguntas respondidas. Me empolguei um pouco. Gostaria de agradecer a presença de todos aí. Como o Serafim falou, nossa primeira live. Desejo, né, todos uma boa noite. Espero que tenha compartilhado um pouquinho de conteúdo e desculpar pelas brincadeiras minhas de Serafim aí, porque a gente fica brincando o tempo todo no nosso treinamento. E isso aí, pessoal. Até a próxima. Legal. Olha, o Lucas tá colocando aqui que a gente tem que fazer um treinamento de SQ. O Lucas lá de Fortaleza. Um abração para você, Lucas. Estivemos juntos ali no evento do Senai em Fortaleza. O Serafim esteve lá com a gente também. Fizemos um treinamento prático de 2 dias lá, foi muito legal. Então, vamos sim falar sobre treinamentos aí de SQ, Sound Quality. Tem muito assunto para falar com vocês todos. Então, eu só faço a agradecer ao Wilson Gonçalves Lopes Júnior. Esse cara é meu irmão, meu. Tá aí, tá prestigiando a gente. Ele é um lojista de Andradas, Minas Gerais. A propósito, um abraço a todos de Minas Gerais aí. É sempre gratificante recebê-los aqui com a gente. Então, um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos os profissionais do mercado de som automotivo, a todos os clientes, nossos parceiros, nossos amigos aí que estão nos acompanhando. Tem muita dúvida para responder, mas toda semana a gente vai estar aqui com vocês respondendo. Tá bom, garotos? Um abraço a todos, fiquem com Deus
e até a próxima. Um grande abraço.